greve que está a haver dos médicos, dos enfermeiros, que estamos a acompanhar desde, não deveria ser problema. Então, em outras palavras, o governo tem dinheiro para pagar estas pessoas. Se conseguiu pagar fantasmas, como é que não vai conseguir pagar pessoas? Então, esta é a questão que deve ser levantada. Se você conseguiu ficar 8 anos a pagar fantasma, por que não tem dinheiro para pagar pessoas? Um membro sênior também do governo dizia, mas fiquem descansados porque não há um impacto muito grande, não é, dos salários, que não há um peso muito grande na economia. E eu fui logo para a minha calculadora e fiz as contas, 18 mil, não é, funcionários fantasmas vezes 8 mil meticais, não é, redondos, que é um pouquinho menos do salário mínimo, vezes 12 meses. Isso dá quase 2 bilhões de meticais por ano. Desculpa. Neste vídeo, 2 mulheres corajosas quebraram o silêncio e falaram abertamente sobre os chamados funcionários fantasmas que continuam a sugar milhões e milhões dos cofres do Estado. Fica até o fim para perceber como tudo isso acontece. E na semana finda, o porta-voz anunciou perto de 18.800 funcionários supostamente fantasmas. Valuarda, a presidente do Tribunal Administrativo, diz que só tomou conhecimento de que existem estes fantasmas através da imprensa e que este processo ainda não chegou ao Tribunal Administrativo. Que ilações! Uau! Mais uma vez, parece que a imprensa sabe mais da administração do sistema do que o próprio governo. É preocupante esta situação. Mas o que é estranho mesmo é que mencionem não tomar conhecimento, porque eu me lembro que já há muitos anos esta questão de funcionários fantasmas não é de hoje. Se vocês se lembrarem, mesmo a introdução da prova de vida. A introdução da prova de vida foi feita no país precisamente para combater os funcionários fantasmas. Então, é preciso questionar como é que todo o processo até de contratação de funcionários públicos é feito, não é? Como é que é feito este processo? Como é que é conduzido? Que elementos de prova de que estas pessoas existem são solicitados durante este processo? Prova de vida, como é que é feita? Não é possível que nós tenhamos introduzido algo tão simples como prova de vida e mesmo assim tenham sobrado não 18 mil, agora já não se fala em 18 mil, mas fala-se em mais de 60 mil funcionários fantasmas. A soma das descobertas desde 2017. Desde 2017, como estamos a dizer, este assunto tem barbas brancas. Foi descoletado em 2017, mas antes disso, nós que temos muitos anos, antes disso, há muito tempo, se vocês olharem para o histórico de algumas coisas que nós vamos ouvindo, vamos percebendo, há mais de 20 ou 30 anos que alguns destes funcionários ou já saíram do sistema, ou já faleceram, e no entanto, faleceram fisicamente e, no entanto, continuam a usufruir de salários, não é? As suas almas penadas continuam a usufruir de salários. Então, é um problema que é bastante preocupante e que esta culpa, de fato, não devia morrer solteira. Uma das coisas que mais me preocupa no país é que despoletam alguns destes assuntos, não é? São, de alguma forma, resolvidos. Já descobrimos quem são. Mas depois não tem o seu desfecho. Quem são estas pessoas? Estamos a dizer que é um caso criminal, mas nunca vamos descobrir os culpados, nunca vamos saber cada um daqueles nomes. Era preciso que houvesse uma lista destas 18 mil almas penadas, lista destas pessoas, mas acima de tudo listas de quem usufruiu, porque há contas bancárias aqui com certeza. Este dinheiro foi transferido para alguma conta. Quem está a receber estes valores? Então, isto é que eu queria chamar a atenção aqui, que não seja mais um destes casos em que a culpa morre solteira. E eu também não tenho dúvidas de que um esquema grande desta natureza tem compadrios.
Que não apareçam aqui também peixes miúdos, que talvez sejam aqueles que movimentam, que seja coitado aquele pobre contabilístico, aquele financeiro que é o responsável por transferir o valor de uma conta para outra. Mas Isto quem é um seriam estes esquema. compadrios deste esquema? É isto que nós temos que saber. É precisamente isto que temos que saber. Para não especular, é preciso garantir que este processo siga. É um processo criminal aqui. É um processo criminal. Se é um processo criminal, é preciso que seja perseguido. Mas antes de ser um processo criminal, outra questão que se levanta é o fato de ser o Tribunal Administrativo quem dá o visto. Exatamente. Para o visto de permanência do funcionário público. Como é que se justifica que o Tribunal Administrativo não tenha conhecimento de funcionários fantasmas, sendo que toda a verificação da legalidade quem faz é o Tribunal Administrativo? Claramente, é exatamente isto que nós contestamos. Há todo um conjunto de requisitos, de fato, de contratação, de verificação, de renovação de contratos, de prova. Há todo um conjunto de processos, de fato. É por isso que continuo a insistir. É preciso transformar este caso num caso criminal mesmo, porque o caso criminal não vai terminar naqueles que... mas vai perseguir exatamente todo o processo. Como é que este funcionário fantasma abandonou este cemitério, já que brincamos com esta analogia? Como é que este funcionário fantasma abandonou o Ministério, foi submeter o seu CV? Quem recebeu? Como encaminhou? Mas como é que a como estas transferência todas as questões poderão ser respondidas se quem verifica a legalidade não tem conhecimento, teve conhecimento pela imprensa? Eu quero acreditar que já podia, antes disto, alegar que não tem conhecimento. Estamos aqui, estou a lembrar-me do caso dos pobres estudantes, não é? Agora a imprensa já informou, já não pode dizer que não tem conhecimento. A imprensa já informou, já não pode dizer que não tem conhecimento. É preciso, de fato, agora, que já tomou conhecimento pela imprensa, entrarmos num processo investigativo que vai poder colocar os pontos nos is. Aqui não temos outra alternativa. Temos que ser francos e dizer, se alguém vem ao público e diz que eu não tinha conhecimento, não é? Mesmo compreendendo que devia ter esse conhecimento, devia ter. Já deixamos aqui muito claro que devia ter. Mas está bem, não tinha conhecimento, agora já tem. O que é que vai fazer, de fato, para perseguir este processo, para que, de fato, possa vir ao público e nos dizer com muita sabedoria? Não só, eu continuo a insistir, há muito mais do que estes 18 mil. Não é? É preciso perseguir este assunto. Não lembro agora quem foi que disse, mas... Um membro sênior também do governo dizia, mas fiquem descansados porque não há um impacto muito grande, não é, dos salários, não há um peso muito grande na economia. E eu fui logo para a minha calculadora e fiz as contas, 18 mil, né, funcionários fantasmas, vezes 8 mil meticais, não é, redondos, que é um pouquinho menos do salário mínimo, vezes 12 meses. Isso dá quase 2 bilhões de meticais por ano. Desculpa de cortar, Valuarda, só vou acrescentar. Você multiplicou 12 meses, começa a calcular de 2017 até agora. Não, é que eu não quero chegar a essa conta. Por isso é que dizia, ainda estou na conta anual, que é para depois extrapolarmos. Estamos a dizer que 18 mil vezes 8 mil. Aqui é preciso lembrar que nem toda a gente, com certeza, nem todo fantasma oferia 8 mil meticais. Yeah. Com certeza que há fantasmas de todas as cores e status sociais, mas estou a fazer uma conta muito básica que é de 8 mil meticais e já está a dar 2 bilhões, né? 2 mil milhões de meticais por ano. Para não então, falar multiplica de isto 16 aqui. bilhões se multiplicado desde 2017. Exatamente. E num país quase falido como nós, quanta irresponsabilidade não é você dizer que 2 mil milhões de meticais não representam absolutamente nada nos cofres do Estado? É altamente perigoso. Telma, estamos a falar de um problema que persiste já desde 2017. O que é que está a falhar?
Bem, eu vou pegar na raiz do problema. A Valuarda já levantou várias questões. Eu acho que se esse caso despoletou em 2017 e até então não teve nenhum andamento, temos aqui um problema jurídico. E o problema jurídico que nós temos é um problema de dependência dos nossos poderes do Estado. Quando nós não sentimos a separação dos poderes do Estado, o poder judicial não consegue prosseguir com as suas atividades de forma imparcial. Porque estamos aqui a falar de um caso que temos a máxima certeza que não envolve um técnico simples. Quando se trata aqui de um crime organizado que envolve grandes titulares de órgãos públicos, não há nenhum procurador simples, um procurador que vai sair e vai começar a atacar alguém que sabe que é da sua confiança, das suas relações. Eu começo a pensar a coisa desta forma, porque não faz sentido que o número só vai crescendo, mas este caso despoletou de 2017 até aqui, estamos a falar de mais ou menos 8 anos. Então, estamos a falar aqui de 8 anos. Se é um caso, há 8 anos, os fantasmas sobrevivem e multiplicam. E multiplicam. Então, sim, nós estamos a falar do momento em que despoletou. E desde que despoletou, não estamos a ver nenhum processo a se dar andamento. E estamos aqui a falar do Tribunal Administrativo que diz que desconhece, mas nós estamos a dizer que quem dá visto para que... Nestes 8 anos nunca ouvimos uma resposta do Tribunal Administrativo e nunca ouviu falar a este caso. Passam-se 8 anos, hoje o Tribunal Administrativo diz que teve conhecimento dos 18 mil fantasmas pela imprensa. Pela imprensa. Então, é só para perceberem a gravidade da situação, que mais do que existir este crime organizado, temos aqui a questão da separação de poderes. Temos que acordar o Charles Montesquieu para nos salvar neste assunto, porque enquanto não houver separação de poderes, nós estaremos aqui a cantar e a rirem-se de nós lá em casa, porque as pessoas que estão envolvidas neste processo entendem-se entre elas e sentam na mesma mesa e vão sair sempre à imprensa para dizer que isto não afeta a economia, o que é mentira. Eu falo agora, estamos a falar de mais de 60 mil fantasmas, mas também temos muitos jovens sem emprego no país. E sem emprego no país está-se a pagar pessoas inexistentes. Se o governo descobriu 18 mil fantasmas, significa que neste momento há 18 mil vagas disponíveis para os desempregados, a massa desempregada do país. Então, estamos a falar dos 18 mil, eu já nem estou a falar dos 18 mil, estou a falar dos mais de 63 mil. Então, estamos a falar de que neste período todo, a falta de médicos, enfermeiros, professores que estamos a ter a nível do aparelho do Estado não deveria ser problema. A greve que está a haver dos professores de horas extras, a greve que está a haver dos médicos, dos enfermeiros que estamos a acompanhar desde, não deveria ser problema. Então, em outras palavras, o governo tem dinheiro para pagar estas pessoas. Se conseguiu pagar fantasmas, como é que não vai conseguir pagar pessoas? Então, esta é a questão que deve ser levantada. Se você conseguiu ficar 8 anos a pagar fantasma, por que não tem dinheiro para pagar pessoas? Então, nós temos que começar a perceber que aqui não se trata até somente de olhar para esse número de fantasmas. Estas fantasmas que ficaram aqui a operar, quem foi a pessoa que dava salário a estes fantasmas? Como é que estes fantasmas conseguiram subsistir este período todo, sendo que anualmente tinham que fazer prova de vida? Será que se morreres hoje vais deixar uma gêmea taxativamente igual com seus dados, com teu fingerprint e tudo, com teu biométrico que vai fazer a prova de vida por ti? Então, é esta a questão que eu aqui vou colocar. O Tribunal Administrativo, o que é que está lá a fazer? O que é que está a fazer se não consegue acompanhar os processos de ligação e desligamento de funcionários que já não fazem parte do aparelho do Estado? Por vários motivos. Pode ser por expulsão, pode ser por morte. Então, temos aqui várias situações que podem nos desencadear a estes funcionários fantasmas e nós temos aqui um tribunal que tem um papel exclusivo de controlar estes processos. Então, se nós conseguimos manter estes fantasmas durante estes quase 8 anos, o Tribunal Administrativo não deve existir porque não está a conseguir exercer as suas funções. São essas questões. Eu consigo ir mais a fundo porque
A questão, por que está o Tribunal Administrativo? O que é que está a fazer? Os funcionários do Tribunal Administrativo recebem por quê? O que é que eles fazem quando saem de casa? Qual é o seu plano de trabalho? Quais são as suas funções? Então, quando nós temos pessoas que trabalham e não têm salário, mas também tem pessoas que trabalham e têm salário e conseguem ouvir informações da imprensa, alguma coisa deve estar errada neste país. São essas coisas que nós devemos começar aqui a tomar em conta. E um dos primeiros passos de vencer este vício é a separação de poderes. Baluarda, estes fantasmas denunciam a capacidade financeira do governo de resolver os problemas que apoquentam o país. Sem dúvida alguma. Mas eu acho que é mais do que incapacidade financeira, não é isso? Eu acho que é incapacidade de gestão da coisa pública. Mas neste momento a pergunta é se denuncia a capacidade financeira do governo a resolver os problemas do país. Tem capacidade, sem dúvida alguma. Mas eu volto a insistir no meu ponto. Porque é mais do que ter capacidade ou incapacidade do governo. É, para mim, incapacidade de gerir a coisa pública. Volto a insistir neste ponto, precisamente porque estamos a discutir aqui os tribunais administrativos, etc. É preciso, de fato, garantir que as instituições do governo funcionem. Se um órgão do governo aparece e diz que eu não tenho conhecimento, significa que não sabe de fato o que está a fazer. Era preciso que depois, voltamos a dizer, que depois de perseguir todo este processo judicialmente, se voltasse para essas instituições, se fizesse uma demissão em massa, se isso fosse um país que verdadeiramente funcionasse. Um país normal, como um país normal, com todos os documentos, era preciso fazer demissão em massa. E nós vemos isso em outros países. Em países normais. É muito leviano. Um ministro, um diretor nacional, um vice-ministro vir dizer: eu não conheço este assunto. Um assunto sobre sua tutela. Nós aqui já normalizamos. Já vimos ministro da Agricultura, já vimos outros virem dizer: estamos a saber agora. E nós normalizamos isso. Então, significa de novo que tudo isto, inclusive a forma como nós fazemos a gestão dos recursos financeiros, é de fato problema de gestão da coisa pública. Temos médicos que estão a reclamar horas extras, salários até. Se estão a fazer horas extras, é porque nós continuamos a dizer que o país não tem capacidade de alocar mais médicos para as zonas mais recônditas, até para todo o sistema de saúde. Sem contar com os professores que reclamam as horas extras. Temos professores que, se estão a fazer horas extras, é porque não temos professores suficientes nas escolas. Mas temos 18 mil fantasmas. Mas nós temos 63 mil e mais, até podem ser mais. Então, se nós pudéssemos alocar 63 mil pessoas na saúde, na educação e nas outras áreas que com certeza estão a faltar pessoas. Afinal, se há dinheiro, eu ia exortar o nosso governo para imediatamente, a partir do momento que retira estes fantasmas aqui, que os devolve para o cemitério, mas estão retirados ou somente foram descobertos? Há que clarificar. É outro ponto. Esse aqui é outro ponto, mas volto a insistir desde o início. O apelo que nós estamos a fazer é que queremos acreditar que, nos ouvindo em casa, este assunto não vai ficar naquela simples declaração de que primeiro não tínhamos conhecimento e que também parece que este peso não impacta, não tem um peso forte na economia. Esse discurso já não queremos ouvir mais. Queremos, de fato, que este processo seja, de fato, seguido, que estas pessoas não sejam retiradas da folha de salário, porque num país como o nosso, nós já sabemos o que é que vai acontecer. Retira-se, mas há de ir para o seu bolso. Não, que haja substituição. Não é só retirada, mas substituição imediata de fantasmas por pessoas. Porque precisamos destas pessoas neste país. Precisamos. Thelma, estamos mesmo a caminhar a passos galopantes para o fim do nosso debate. Que soluções se propõe
para resolver o problema dos fantasmas na função pública? Primeiro, queremos a lista dos nomes, colhem nas vitrines como fazem no processo de recrutamento, no processo de recrutamento e seleção de candidatos para vagas de emprego. Tira-se lista, escola-se, não importa o número, às vezes concorrem em volta de 10 mil candidatos. Então, coloquem a lista de todos ali. Depois de colocarem a lista de todos, vamos ao processo judicial de ir atrás de todos aqueles que estavam envolvidos neste processo e vão à vara do tribunal. Depois desse processo, mediante aquela lista dos mais de 63 mil candidatos, queremos ver uma nova lista de jovens que estão desempregados, na mesma proporção a admitirem para substituir estas pessoas. Digo isto porque não sei quantos jovens estão aqui a nos assistir, que estão com certificados em casa, que até ontem nós dizíamos que os jovens moçambicanos não têm emprego porque eles não são educados. Anualmente, as universidades públicas e privadas graduam tantos e tantos estudantes que estão aí a derivas. Uns viraram agentes em pesas, outros vendem perfumes, outros vendem tomate, outros vendem pão. Mas este empreendedorismo não é porque eles querem, às vezes é por falta de opção, porque o tal empreendedorismo que é encorajado não é um empreendedorismo sustentável, porque a pessoa nem tem recursos suficientes para investir num negócio que lhe possa render algo para sobreviver, mas é uma questão de não posso ficar sem fazer nada. Então, eu começo neste momento a pensar naqueles jovens que estão neste momento a entrar em depressão, a pensar em se suicidar porque já está sem saída, mas não é porque não tentou. Sempre dissemos aos jovens que a educação é a melhor arma, é o melhor capital que tu podes ter para que você possa crescer na vida. Mas os fantasmas bloqueiam as bênçãos os fantasmas, na hora de desbloquear as portas, eles já estão lá a trancar você com os seus diplomas, com as suas habilidades. Você não consegue entrar porque o fantasma já bloqueou a sua porta. Então, estamos a pedir os fantasmas a afastarem e deixarem a bênção para as pessoas que realmente precisam. E muito obrigada. Baluarda, considerações finais. O presidente Chapo disse no início do seu mandato que iriam trabalhar. Já passaram não sei quantos meses, já vai fazer um ano. Parece que os fantasmas estão a trabalhar mais do que as pessoas. Então, por favor, elenco, o presidente Chapo, comecem a trabalhar. E você? O que acha dessa situação? Deixa a tua opinião nos comentários e partilha este vídeo para que mais pessoas saibam a verdade. Não te esqueças de deixar o like e inscrever-se aí no canal para não perder os próximos vídeos.